Nós vamos falar sobre um tema dentro daquilo que o pastor Arthur pediu para mim e que a gente vem tratando nesse mês, que é o tema da vocação. E é um tema muito importante. A maior parte da nossa vida, do nosso tempo, né, a gente passa se dedicando às nossas atividades profissionais, ao nosso trabalho. Vê aí o percentual de horas que você passa na igreja ou fazendo atividades, entre aspas, ministeriais para Deus, e a quantidade de horas que você passa no seu trabalho, no exercício do seu chamado e da sua vocação. E eu me recuso a pensar num Deus que é responsável apenas por X% das nossas horas semanais. Seria um Deus muito pequenininho. Agora eu estou aqui na igreja, domingo de manhã, das 9 às 11, para os que têm problema, né, certamente, os 11 a 1 são os mais normais, né? Os que vêm nesse horário. Agora eu vou fazer uma coisa para Deus ou que tem a ver com Deus. E aí, segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu não consigo linkar o que eu faço com o reino de Deus, ou com Deus. Se você não consegue linkar o que você vai fazer amanhã às 8 horas da manhã com a glória de Deus e com uma vida de fé, você está com um problema. Quero falar isso amorosamente a você nesta manhã. Você precisa revisitar, rever algumas coisas. Se for o caso, pedir para Deus fazer uma reviravolta na sua vida. Mas você não pode continuar vivendo algo assim tão frágil, tão miserável, tão triste. Porque o todo da nossa vida deve ser vivido diante da face de Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, nessa manhã eu quero trazer na verdade, é quase, claro que de uma forma introdutória, a gente não tem tanto tempo, mas uma teologia da vocação e do chamado. E eu estou chamando isso de Os Outros 6 Dias, até o título também de um livro, Os Outros 6 Dias, Trabalho e Vocação no Reino de Deus. E eu queria começar lendo 2 textos muito clássicos que vocês conhecem, Efésios e 1 Coríntios. Efésios 2, 8 a 10, vocês devem saber de cor. Espero que saibam de cor. É o texto clássico que fala da salvação, um texto muito usado na Reforma. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém... Agora vamos ler só mais um versículo. O pessoal, os evangélicos adoram 2, 8 e 9. Agora vamos para o 10. É só um versículozinho a mais. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o mesmo texto que fala que a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras, a gente ama isso, vai dizer no mesmo texto que nós fomos criados para as boas obras. Ai de mim se eu não andar naquilo para o qual eu fui criado. Ai de você, se você andar naquilo para o qual você foi, se você não andar naquilo para o qual você foi criado. Boas obras como expressão da salvação. Como consequência da salvação. Eu fui salvo, então eu exerço boas obras. Não é que eu faça boas obras para ser salvo. Mas boas obras são a marca do povo de Deus como evidência da salvação. Quem aqui é salvo? Levanta a mãozinha. Quem não é, então a gente já faz um apelo aqui agora. Vira batistão, tá? Você é salvo? Qual a evidência da sua salvação? Onde está evidências de que você foi salvo? E uma das evidências mais fortes, biblicamente, é você exerce boas obras. E essas boas obras aqui, não é levar marmita para os moradores de rua lá na Praça Tiradentes. E olha que eu trabalho com isso. Trabalho com assistências vulneráveis. É muito mais do que isso. O pessoal confunde boas obras com obras de caridade. Não é isso. Boas obras é o exercício é o exercício cotidiano da sua vocação em serviço, em adoração a Deus e serviço ao outro, ao próximo.
Você precisa exercer essas boas obras para a glória de Deus, como ato de adoração, servindo os outros. E o texto também, clássico, muito conhecido, que contra esse texto não há argumentos, de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não é apenas evangelizar alguém, abrir a Bíblia, servir, arrumar a igreja, você que é diácono, ou mesmo alimentar o faminto. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nosso chamado é um chamado muito mais radical. E não tem como viver isso. Isso aqui, será que é uma retórica bonita só? Será que é uma linguagem coaching aqui do Paulo? Para a gente se animar? Não tem como viver isso de fato, em verdade, sem uma teologia vocacional. E sem compreender a sua vocação e o seu chamado. Vocação vem da palavra voz. Compreender a sua vocação é escutar uma voz. Voz de quem? De quem? Voz de Deus. Maurício, eu não sei qual é a minha vocação. Você não viu a voz ainda. Ou você está discernindo esta voz. Escutar esta voz, compreender a sua vocação, é uma das tarefas mais importantes que você tem em Deus. Poucas coisas podem ser mais importantes do que isso. E constitui o chamado específico de Deus, ou seja, Deus tem um chamado genérico. Todo mundo sabe aqui que Deus quer que você o conheça, que você leia a Bíblia, que você vá na igreja, que você busque a santidade. Amém. Esse é um chamado genérico, é para todos. Tá, mas o que eu vou fazer segunda-feira, 8 horas da manhã? Ou 9 horas da manhã, para não ser tão radical, né? Começa às 9. O que eu vou fazer? O que é para eu fazer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sábado e domingo. Aí é a compreensão do seu chamado específico. Aí é mais difícil. Porque a parte genérica está clara. Eu já sei o que é para fazer. Eu sei que eu tenho que buscar a santidade. Mas eu tenho que buscar a santidade carpindo um jardim ou pregando para um Maracanã lotado? O que é para eu fazer? E aí, esse discernimento da voz de Deus é o conhecimento da sua vocação. E aí a gente traz um dicionário de Webster, antigo, 1828, é bom a gente resgatar conceitos antigos, que curiosamente fala que é um dicionário, tá, gente? Não é um comentário bíblico. Referente às coisas divinas, um chamado pela vontade de Deus ou a entrega da distinta graça de Deus sobre uma pessoa ou uma nação. Havia o conceito de que uma nação tem uma vocação específica, pela qual tal pessoa ou nação é posta no caminho da salvação. É um comando, é um chamado, é uma nomeação. Eu tenho um comando, alguém me deu um comando, eu tenho que obedecer em fé. É um chamado, é uma nomeação. A designação ou destinação a um estado ou profissão. É um emprego, é um chamado, é uma ocupação, é um ofício. É uma palavra que inclui tanto profissões quanto ocupações mecânicas. Eles usavam isso em 1828. Que cada teólogo, médico, advogado ou mecânico seja fiel e diligente em sua vocação. Ou seja, o Webster já tratava o mecânico, tanto o mecânico quanto o teólogo, como vocacionados para cumprir algo para a glória de Deus. Isso é muito libertador. Eu me lembro que eu ministrei um pouco sobre isso alguns anos atrás, num congresso para missionários, de formação missionária. E uma moça chegou para mim e falou, quase chorando, a Raquel, ela tinha se formado em serviço social, mas ela queria servir a Deus. Mas na cabeça dela, servir a Deus era ser missionária para evangelizar no campo transcultural. Ela está na cabeça de muitos crentes. E ela entendeu, agora posso servir na minha profissão? Isso também é glorificar a Deus? Sim, Raquel, se esse é o chamado de Deus para você, você pode. E hoje ela é uma referência na área dela, é professora da universidade aqui em Curitiba. Usa a profissão dela, trabalha com isso como uma forma de glorificar a Deus.
que a gente precisa romper para ter uma teologia vocacional? Quando eu recebi o meu chamado e a minha vocação para trabalhar com projetos sociais, projetos de transformação social, trabalho com isso até hoje, 32 anos já. Eu fui estudar mais a fundo, porque há 30 anos atrás não se falava tanto sobre isso na igreja. Não tinha a chamada teologia da missão integral, mesmo o neocalvinismo estava ainda vindo para o Brasil com mais força, alguns líderes que trouxeram isso à tona, porque o calvinismo ele vai resgatar essa teologia. Então, quando a gente começou a servir os pobres nas comunidades periféricas, a gente foi acusado na época de comunista. É comunista que faz isso. Ou de espírita, é espírita que precisa se justificar por obras, mas eu não estou me justificando para ser salvo. A gente recebeu toda sorte de acusações, porque a igreja ainda era, e ainda é, eu diria, muito imatura nesse conhecimento. E aí a gente foi pesquisar, ao mesmo tempo que a gente servia as comunidades com ações práticas. A gente falava ações proféticas de transformação, porque elas sinalizavam a chegada do reino nas comunidades vulneráveis. E, ao mesmo tempo que a gente trabalhava, a gente estudava para ter um embasamento teológico para a nossa ação. E aí a gente chegou em Doivard, em Francis Schaeffer, em Darren Miller, e a gente descobriu esse problema do dualismo sagrado profano. O que é isso aqui? Isso aqui é um teísmo de síntese. Quando o evangelho chega no mundo greco-romano, vem dos judeus, né? E chega no mundo greco-romano, a mentalidade predominante era a grega, né? Era uma cultura greco-romana, os gregos, a cosmovisão era grega antiga, os romanos dominavam militarmente. E uma das características do pensamento grego antigo era justamente o dualismo. A matéria é má por ser matéria, na visão grega. Isso é bíblico. O mundo material é mau, a matéria é má por ser matéria. Isso é bíblico? Não. A visão hebraica de mundo, ela é integral, ela é holística, né? Tanto que a terra era santa. Por isso que o grego ele vai tender a abstrair, ele vai usar termos abstratos até para definir quem Deus é. Ele vai dizer, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. O hebreu vai dizer o quê? Deus é a minha rocha, Deus é o meu castelo forte, a minha fortaleza. Ele tira da concretude da própria vida atributos para Deus, porque é assim que o hebreu enxerga. Mas chega o evangelho no mundo greco-romano, e há um teísmo de síntese, ou seja, uma parte da igreja absorve o conteúdo do evangelho, mas não rompe com a estrutura de pensamento dual. Vocês estão entendendo? Então, encaixa Deus no que eles chamam, ou no que a gente chama, o que a igreja até hoje, 2000 anos depois, chama de sagrado. E todo o resto é o secular. Então, você ainda ouve muita gente falar assim, na minha vida cristã eu faço tal coisa. Aí a viagem missionária de 2 semanas no ano que ele faz para o interior do Piauí. E na minha vida secular, ô palavrinha infeliz, tira essa palavra do teu vocabulário. Na minha vida secular eu faço tal coisa. Eu falei, meu irmão, você tem 2 vidas? Você está com problema aí de esquizofrenia, gospel, não sei, não existe isso. Crente não tem 2 vidas, não. Crente tem uma vida só. E o todo da vida deve ser vivido para a glória de Deus. E isso foi absorvido por uma parte da igreja, e isso penetra depois na questão de uma teologia vocacional, eu vou explicar melhor mais para frente, que prejudicou muito o crescimento da fé. E é um debate que permanece até hoje, porque é muito tentador ter isso aí. A nossa mente oscila nesses pêndulos, é mais fácil a gente trabalhar com dualismos, né? E a dicotomia grega vai gerar isso aqui, 2 planos de ação e de vida. Um plano mais alto e mais importante, que é o plano da graça. Aqui estão as coisas espirituais ou sagradas. Aqui é o campo da fé, da teologia, da ética,
das missões, da vida devocional e do evangelho. Então agora eu vou estudar teologia, vou fazer algo para Deus, sagrado. Né? Eu estou aqui pregando no púlpito, eu estou fazendo algo santo para Deus. E num plano mais baixo, menos importante que é o plano da natureza, está o físico, o secular. E aqui está a razão. Não pensa muito não, só creia. Já viu isso? Não pensa muito não, só creia é antibíblico. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. O campo da razão não é um campo inferior. O campo da ciência. Sabia que algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos? A igreja experimentava o mover de Deus e agora, peraí, a gente precisa discipular a nação. Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir uma universidade. É mais ou menos isso. Então, até hoje, se você for em Harvard, embora tenha se secularizado, né, tenha se afastado de Deus, você entra lá, tem um portão bem grande assim. Entre aqui e adquira a sabedoria. E aí tem um versículo. É a sabedoria de Deus. O campo dos negócios, da economia, foi um campo sempre tido como pecaminoso. Era proibido o lucro por milênios, por séculos, para os cristãos. Quando Calvino diz que se o empresário cristão não tem lucro, ou seja, não gera riqueza, ele peca contra Deus. Ai, 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 diga misericórdia. Ainda mais no Brasil, né? Ele tem que gerar riqueza. Bom, a política não é nem o nível de baixo, é do diabo mesmo, é o terceiro nível, né? A política é demonizada. Como um campo não só secular, como demoníaco, muitas vezes, né? Mas o próprio Calvino disse também, reformador, se alguém almeja o serviço político, ou ele usou um outro termo, serviço civil, algo assim, muito sacrossanta é a sua vocação, acima de todas as outras, ele ainda colocou assim, que tem a ver com o bem-estar da coletividade. É um chamado santo para Calvino. Tanto que ele não foi evangelizar almas de Genebra. Calvino foi reformar Genebra. Ele governou a cidade. Arte, música, como expressão da beleza, expressão daquele que é o belo, a suprema beleza. Nós costumamos também deixar no campo do secular, ou só vale arte sacra. Só vale música de adoração, ou quadros que tem que ter uma cruz lá aparecendo. Isso não é bíblico. E aí o ministério das necessidades físicas, enfim, o pão. A dicotomia grega vai fazer essa separação e vai trazer essa noção que muitos cristãos carregam hoje, que o que eu faço durante a semana, nas minhas atividades cotidianas, é inferior para Deus. Ou Deus não está tão interessado. Ou é só o meu ganha-pão, que eu tenho que fazer. Espírito de escravidão, isso aí, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Isso é vida de escravo. O gnosticismo evangélico, então, vai fazer essa separação. O nome disso é gnosticismo evangélico, ligando Deus apenas às questões ditas espirituais, ou o que nós definimos como sagrado. E todo o resto é o natural, é o físico, ou é o secular. Você não vai conseguir viver a alegria de uma vida vocacionada e chamada para uma atividade específica sem romper com isso aí. Você precisa quebrar isso na sua vida, se você ainda tem. E se você é um cristão típico brasileiro, que está vindo de outras igrejas, algumas formas específicas de pregação, que pega a maioria do nosso povo, você tem isso aí. Em alguma medida. Todos nós temos. E o curioso é que a reforma protestante veio justamente para quebrar isso. Uma das coisas que a reforma fez, né, foi quebrar isso, essa dicotomia sagrado-profano. Que aprisiona as pessoas numa vida medíocre. Medíocre. Como que isso se expressou teologicamente? Eusébio foi o bispo de Cartago. E ele ensinava que tinha dois tipos de vida. A vida perfeita, que é a vida contemplativa, é uma vida mais elevada, sagrada, contemplativa,
São os superiores sociais e espirituais da época, os padres, os sacerdotes, as freiras, os monges ou os aristocratas, os que tinham um chamado divino especial para governar como reis. Essa era a vida perfeita. E tinha a vida permitida. Então, é o que eu faço segunda, 8 horas da manhã, é a vida permitida, ou a vida ativa. É uma atuação secular inferior, os agricultores, as donas de casa, os atendentes de lojas, os trabalhadores braçais, etc. Então, isso veio como teologia mesmo, tá? E foi ensinado por Eusébio, bispo de Cartago, por muito tempo. O que a reforma trouxe no século XVI? Então, eu não estou pregando nada novo, não é nenhuma novidade, tá? Não, é bem antigo. Acabei de ler textos que falam sobre isso, inclusive. Lá do Novo Testamento, mas a reforma veio restaurar isso. Um dos lemas da reforma foi a vida coram Deo. Latim significa diante de Deus ou perante a face de Deus. A reforma veio ensinar que o todo da vida deve ser vivido diante da face de Deus. Todas as dimensões, não importa o chamado que Ele trouxe você para fazer. O campo da fé, o campo da ciência, eu sou um cientista, eu produzo conhecimento. Da administração, quero ser um missionário, direito, arte, música, vida devocional, pão, eu produzo satisfação de necessidades físicas para as pessoas, a teologia, a ética, a política. Precisamos de políticos comprometidos com o evangelho de fato. Evangelismo, serviço comunitário, enfim, todas as dimensões da vida devem ser vividas para a glória de Deus. Amém? A vida coram Deo. É a expressão do que o judeu tem quando ele usa o kippá. Bonezinho, para lembrar que tem sempre alguém o tempo todo em cima dele, olhando para o que ele faz. Essa expressão hebraica, do conceito hebraico de serviço e de adoração. Eu vou falar mais sobre isso aqui para frente. Que é a famosa fase do Abraham Kuyper, que a gente está quase canonizando e pedindo para entrar na Bíblia, porque se usa muito essa frase aí. Não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana, sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Então, Jesus não está apenas interessado em almas humanas, Ele também está interessado nisso. Mas Ele quer discipular as nações, tudo é dele e para Ele. Então, tudo que você faz tem que ser dele e para Ele. Aqui eu faço uma alegoria. Tem um banquinho aqui de madeira. Vamos dizer, foi um carpinteiro que fez esse banco. Certo? Eu posso, ao olhar para o banco, saber se o carpinteiro que fez é cristão ou não? Olhando para o banco, dá para saber se o carpinteiro é cristão? Deveria ser possível. Como? Se eu olho o fundo do banco, aonde ninguém vê, e ele é feito com a mesma qualidade do que o encosto e o assento, onde todo mundo vê, o carpinteiro é cristão, porque ele faz o banco para a glória de Deus. Okay? O fundo do banco, onde ninguém vê, tem que ser feito com a mesma qualidade do que o assento e o encosto, onde todo mundo vê, porque o banco que ele fez tem que ser consagrado à glória de Deus. O quanto que a igreja brasileira está perto ou longe disso? No seu cotidiano, não nos eventos gospel. Quem aqui é empresário tem funcionário crente? Como que eles estão no dia a dia? O que aconteceria com o Brasil se toda a igreja fizesse fundos de banco para a glória de Deus? É isso que vai transformar. Não é fazendo um ato, não sei o quê, em Porto Seguro, onde Pedro Álvares Cabral chegou, enterrando uma Bíblia embaixo da... Não é isso. Não é com mágica que o Brasil será transformado. É com fundos de banco de madeira feitos para a glória de Deus.
É isso que é ser cristão. É isso que é glorificar a Deus segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e não só no domingo de manhã, levantando a mão. Isso é ato de adoração também. E no domingo você vem só expressar isso, levantando as suas mãos, junto com os seus irmãos. E se abastecer para mais uma semana de fazer fundo de cadeira, onde ninguém está vendo, mas um dia alguém vai ver e vai valorizar o teu trabalho como quem fazia o violino Stradivarius. Conhece a história? Quem criou o violino Stradivarius consagrava cada peça de violino para a glória de Deus. É o melhor violino do mundo. Você imagina a igreja de Jesus vivendo isso, num contexto que não valoriza isso. Martinho Lutero disse, nossa vida como um todo não deveria ser nada além de louvor a Deus. Ainda que o Senhor voltasse amanhã, eu plantaria uma árvore, uma nova árvore hoje. E John Milton, tudo está, caso eu tenha graça para assim usá-lo, como sempre, sobre os olhos do meu feitor. São frases, são conceitos libertadores para você. Isso é libertador. Você vai encontrar mais sentido e mais significado se você entender isso, se você buscar isso em Deus. E você vai ser abençoado. A palavra trabalho em hebraico, aqui dentro da teologia da vocação, a palavra hebraica em trabalho é avodá, ou avad. Avodá pode se referir tanto ao trabalho físico ou profissional, quanto ao serviço religioso. Então, embora trabalho e adoração possam parecer palavras diferentes, em hebraico bíblico elas estão etimologicamente conectadas. Avodá, ou avad, é trabalho em hebraico, mas também é adoração. Isso não é à toa. Por isso que o judeu fala, vamos ao serviço da sinagoga. Essa palavra serviço é o mesmo serviço de um jardineiro, de um carpinteiro. Ambas refletem esse conceito de adoração. E no inglês, quem fala inglês, quando você vai no culto, você vai aonde? Service. Nós não usamos isso em português. Vamos lá no serviço. A gente fala, nós vamos no culto. Porque o culto é levantar a mão e abrir a Bíblia. Mas carpir o jardim não é um culto para nós. Mas para o judeu é service. Assim como levantar a mão e estar aqui hoje de manhã é service. Avodá. É um outro conceito. A palavra latina para... Aliás, a palavra que dá origem, lá no latim, a trabalho em português, ou trabajo em espanhol, é tripalium. Que é o quê? O que é tripalium? Instrumento de tortura. Um outro conceito que gera toda uma etimologia. Trabalho visto como tortura. Lembrando que Adão e Eva, eles não ficavam só namorando, um olhando para o outro, e depois na viração do dia recebiam uma visitinha de Deus e glorificavam a Deus. Como que era a vida de Adão e Eva no jardim antes da queda? Eles trabalhavam. Deus plantou um jardim e deu para o homem cultivar e guardar. Tinha avodá no Éden. Ué, Maurício, a minha noção de paraíso era outra. Minha noção de paraíso é a gente ficar a eternidade cantando, assim. A eternidade, a gente vai passar a eternidade cantando. Ou então, paraíso hoje aqui na Terra é uma rede, né, de preferência na beira-mar, deitado, né, brisa do mar. Tem nada a ver com trabalho a nossa noção de paraíso. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Na Nova Jerusalém vai ter trabalho. Porque lá no Éden tinha. Depois da queda, o trabalho se tornou penoso. Eu vou falar sobre isso também. Tá? Mas o trabalho, o homem, a mulher, nós somos criados para isso. E isso é a expressão de adoração. Avodá. Um outro conceito que precisa ser redimido na nossa cultura.
como que a gente traz isso para o cotidiano, né? De viver um mundo, viver a vida corandeu. A dicotomia verdadeira que a gente tem que refletir não é a dicotomia sagrado-profano, não é a natureza do que eu faço, senão por que eu faço e como eu faço. Ou seja, o consagrado e o não consagrado. O santificado e o não santificado. Exemplo. Eu posso fazer uma cadeira de madeira de uma maneira consagrada. Eu posso limpar o chão da igreja de uma maneira consagrada. Coisa que as pessoas não valorizam, para a glória de Deus. Eu posso lavar uma louça de uma maneira consagrada. Assim como eu posso pregar agora de manhã para vocês de uma maneira não consagrada. Ou eu posso pregar para o Maracanã lotado, falando do amor de Deus de uma maneira não consagrada e não santificada. Não é a natureza do que eu faço, porque tudo é dele e para ele, mas como e por que eu faço, entenderam isso? É isso que você tem que pensar. Não importa o que ele deu para você fazer amanhã, às 8 horas da manhã. Você tem que fazer aquilo como uma resposta em fé, obediente a um chamado. Você vai ser representante comercial nessa fase da sua vida. Glória a Deus, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Eu não vou enganar os meus clientes. Eu vou administrar com justiça. Eu vou gerar renda para a minha família, para dar a melhor educação para os meus filhos. Eu vou levar um produto de qualidade que vai melhorar a vida de alguém. Eu posso ser um representante comercial, um vendedor consagrado, e posso ser um pastor não consagrado. Essa é a verdadeira dicotomia para a gente refletir. Então eu tenho a expressão da vocação, contador, tem gente que gosta de ser isso, mas enfim, tem chamado para tudo, né? Contador, artista, carpinteiro, plantador de cozinheiro. Que coisa mais legal para receber como chamado, né? Ser um chefe. Empreendedor, fazendeiro, arrumadeira, não importa. É o chamado específico de Deus para a minha vida. Tá? E se você for ver, e isso é mais lindo ainda, tem um pouquinho do caráter de Deus em cada uma dessas profissões. Qual é o primeiro texto bíblico que fala de uma ação concreta de Deus agindo? Ele plantou um jardim. Deus é jardineiro. Jesus, quando esteve conosco, tinha uma profissão também, como carpinteiro. Nós vemos a expressão de cada coisa, um arrumadeiro, um artista que cria beleza, como uma manifestação, não importa o que seja, do caráter de Deus. Limpar o chão dessa igreja, ou limpar o chão da sua casa, expressa a santidade de Deus, porque a santidade evoca limpeza, pureza. Você pode ver, uma família que vivia na sujeira, ela se converte. Você não precisa ensinar para ela, ela começa a ter a casa mais arrumadinha e limpa. Os filhos vêm mais arrumadinhos para a igreja. Por quê? É a noção, a gente se torna parecido com Deus que a gente adora. Cada vez mais. É a noção de um Deus santo. Como eu posso adorar um Deus que é santo e puro, vivendo num ambiente sujo, bagunçado? Então a arrumadeira expressa, a camareira expressa uma dimensão do caráter de Deus por meio do seu serviço e da sua vocação. E tem uma questão relacionada ao destacamento, né? Porque a igreja tem uma paixão romântica pelos missionários transculturais, que vão para os campos não alcançados, que vão sofrer lá fora, e isso é considerado mais espiritual, o que é um equívoco também. Claro que a gente tem que mandar as pessoas para lá, eu sou o primeiro a defender missões. Mas o destacamento, não importa se ele é doméstico ou se ele é transcultural. Todo cristão tem um chamado. Amém? Todo cristão é missionário. Não terceirize isso para os nossos irmãozinhos aqui. Faz tempo que eles não vêm aqui na igreja, que trabalham lá com povos não alcançados lá, aqui da República.
eles estão fazendo, eu estou ajudando eles a fazer. Não tem isso. Não tem essa terceirização. É doméstico, é transcultural, tem que ser para a glória de Deus. É para evangelizar, não é para evangelizar, é para pregar, é para traduzir a Bíblia, ou é para varrer o chão da igreja? É para a glória de Deus. Os resultados da sola fide, né? O texto que eu li, Efésios 2, 8 e 9, uma das 5 solas da reforma, salvação pela graça mediante a fé. A salvação é somente pela fé. Efésios 2, 8. Destruiu a dicotomia entre a vida contemplativa e a vida ativa, entre o sagrado e o secular. Agora, para nós, tudo é santo, tudo é sagrado. Tudo é puro para os puros. Tito, livro de Tito. Para nós, agora, tudo é sagrado. Deu dignidade ao trabalho, resultando em avivamento econômico, criando nações de classe média. O que é isso? A gente que estuda a reforma social, isso é muito interessante. Foi este conceito de sacerdócio universal e da sacralidade das atividades cotidianas que trouxe prosperidade para a Europa pós-reforma. Você não vai aprender isso nos livrinhos de história do Brasil, na escola pública. Infelizmente. Seus filhos não vão aprender isso. Você vai ter que falar isso com eles. Foi esta noção da reforma que criou prosperidade, principalmente ali na Europa e nos Estados Unidos, e as nações de classe média. Antes, como é que era? Tinha os ricos aristocratas e o clero. E 99% da população era pobre. Acabou. Espera aí, mas agora mudou. Eu sou um sacerdote. Eu exerço o meu ofício para a glória de Deus. Qual é a consequência disso numa sociedade? As pessoas exercendo o seu chamado, o seu trabalho para a glória de Deus. O que muda? Tudo. O resultado disso é prosperidade, inclusive econômica. E aí começou a ter classe média. As pessoas começaram a viver com dignidade. Houve um primeiro grande movimento de alfabetização da história, alfabetização universal. Também é um movimento originário da reforma. Se todo crente é um sacerdote, todos têm que saber, tem que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, tem que saber ler e escrever. O analfabetismo era quase 100% da população. Não, agora, toda igreja que se prezava tinha uma escola, ou ensinava a ler e escrever, ou ensinava música de qualidade. Vai lá no Louvre, lá em Paris, dá um passeio lá, tá? Vai dar um passeio lá no Louvre, em alguns museus por aí, vai ver o que tem de melhor de música, de arte, de expressão cultural. É o que veio desse conhecimento da grandeza de Deus e da glória de Deus, gerando as manifestações culturais, que traziam a beleza do próprio Criador. Então, trouxe beleza, trouxe arte, trouxe cultura, e trouxe também prosperidade econômica e material para as nações. Então, o exercício da vocação é a resposta a um chamado em fé. O que você vai fazer amanhã às 8 horas da manhã tem que ser a resposta a um chamado. Você ouviu a voz de alguém está fazendo. Não é que você viu uma vaga no LinkedIn. Pode até ter passado por isso, tudo bem. Mas é uma ferramenta. Tem que haver uma coerência na sua vida. Mas temos um problema. Mas e o trabalho que oprime e escraviza? Alguém aqui passa as 8, 9, 10 horas do dia só fazendo o que gosta? Com um sorriso nos lábios? Ou alguém aqui, pode até ser que tenha alguém aqui que detesta o seu trabalho. Mas tem que dar o leitinho para as crianças, né? Eu passei algum tempo da minha vida fazendo coisas que eu não gostava tanto, mas eu tinha filho pequeno. O que eu vou fazer? Eu passei uns 5 anos da minha vida dando aula à noite, numa faculdade. E olha que até que eu gosto, eu estou aqui ministrando para vocês, eu adoro dar aula. Mas era peso, era um pouco de peso, porque eu já estava cansado das atividades do dia. E precisava dar aula à noite, 3 vezes nas 3 noites da semana, precisava complementar a minha renda. E aí? Nós não vivemos num mundo perfeito. Nós estamos debaixo do regime da queda.
Mesmo que você esteja exercendo um chamado plenamente, eu fui chamado para fazer tal coisa, eu fui chamado para ser pastor, eu sou um pastor, eu adoro ser pastor, eu adoro minha igreja é maravilhosa. Vai ter coisa muito chata para você fazer. E pode ser que alguém aqui não tenha encontrado ainda esta vocação. É lindo falar de vocação e chamado, agora eu vou trazer o contraponto, né? É lindo falar de vocação e chamado quando você é empresário. Você é o dono do negócio, né? Mas e para a empregada doméstica? Vou dar um exemplo aqui, que é socialmente pouco valorizado. Tem empregada doméstica que acorda às 5, pega 3 horas de ônibus, passa o dia limpando uma casa, não é valorizada, ganha um salário miserável, a patroa dela é uma peste com ela. Ela sai cansada, ela vai chegar em casa 8 da noite para fazer o trabalho doméstico da sua própria casa. E ela não ganha o suficiente para viver com dignidade. E aí, Maurício? E aí? Então, nós não podemos também romantizar esse ensino de uma maneira ingênua. Você vai ter que fazer coisa que você não gosta. Vai dar coisa errada no seu trabalho. A gente vive um sistema opressor, no caso do Brasil. Não vou nem entrar em questões aqui sociopolíticas recentes, né? Você passa 4 meses do teu ano trabalhando para pagar imposto, com um governo que não retorna para você o que você precisa. Temos as questões de que estamos debaixo do regime da queda. E a Bíblia também fala isso. Interessante que a palavra hebraica para service, para serviço como adoração, é avad, ou evodá. E a mesma palavra tem uma variação da palavra que é eved, é muito parecido, que é o trabalho escravo, o trabalho penoso, o trabalho insalubre. A palavra básica para escravo ou servo vem da mesma raiz de avodá, ou seja, trabalhar, servir no sentido negativo. E aqui eu traria para vocês também uma extrapolação desse conceito, não apenas o trabalho que é opressão, e um dos meus trabalhos é trabalhar contra a exploração do trabalho infantil. Eu trabalho com direitos da criança. O Brasil tem 2 milhões aproximadamente de crianças que têm que trabalhar para sobreviver. Menos de 14 anos. Isso é contra a lei. Por que essas crianças trabalham? Porque o trabalho da criança é mais barato. Ou é de graça. Nas carvoarias, no mundo, né, na área rural, no semáforo de Curitiba. A criança não tem a remuneração CLT. Então, o trabalho da criança ainda é explorado. Isso é pecado, isso é eved. Isso também é ilegal no Brasil, até os 14 anos. Eu trabalho com isso. Mas isso existe. E quando a gente fala de trabalho como vocação, a gente não pode trazer para a igreja uma visão romântica. Vai sair todo mundo daqui dando glória a Deus. Não, pode ser que alguém aqui não esteja vivendo isso. E tudo bem. Tudo bem, mais ou menos. Você precisa orar. Você precisa discernir. Você precisa pedir, ter a coragem de pedir para Deus, se for o caso, te mover do que você está fazendo. Ou alguns aqui experimentaram, eu já experimentei isso, fases da vida em que eu tive que fazer o que não era a minha vocação, o meu chamado. E qual que é a consequência disso? Você não faz bem feito. Não é o teu melhor. Você não entrega o melhor. Quando alguém está fora da vocação, não entrega o melhor. A questão econômica, isso não é só jargão bonito de coaching, não. A questão econômica realmente é consequência. Se você está exercendo a sua vocação, o seu chamado, para a glória de Deus, empregando o melhor dos seus dons, vai vir, o dinheiro vai vir. O econômico vai vir, mas você precisa encontrar isso. Você precisa discernir. Maurício, eu não sei, eu não encontrei. Tudo bem, tem milhões de pessoas como você. Vamos orar hoje. Vamos orar para Deus te revelar. E aí eu vou dar umas dicas também para você tentar achar esse lugar. Mas esse lugar, isso aqui existe, o Eved existe, porque nós estamos ainda debaixo do regime da queda. E eu acrescentaria o Eved, não apenas ao trabalho de uma criança na carvoaria.
talvez eu coloque até um peso, mas eu diria para você que o trabalho que você faz, se você faz, que não é chamado vocacional, é Eved. Você é um escravo. É pesado. Você está fazendo porque você tem que comer. E aí é motivo de oração, de pedir misericórdia para Deus. Deus, aonde que eu posso fluir nos meus dons, no meu chamado, para encontrar essa alegria de trazer glória para Ti e ainda ter o privilégio de ter salário para isso. E ainda ter renda. Olha que bênção. Então, reflita sobre isso. E por que nós somos chamados a trabalhar nesse mundo caído, né? Porque Deus está redimindo consigo mesmo todas as coisas. Isso é Colossenses 1, 15 a 20. Então, você está trabalhando numa área, seja qual for o chamado, se você é artista, se você é professor, se você é psicólogo, seja o que for, que precisa ser redimida. O médico trabalha porque tem doença. Embora o bom médico ele gere saúde, né? Ele não só cura a doença, tá? Mas ele está lá porque existe doença, e doença é resultado da queda. Então, o exercício da vocação dele vem como colaborador com Deus na reconciliação de todas as coisas. O texto que resume isso é o 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que Deus está fazendo agora? Reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Não só almas humanas. Logo, o único chamado legítimo não é o de evangelizar almas. O teu chamado, a sua vocação tem que estar em colaboração com isso. Tá? E também a partir de um conceito de cristianismo como sistema total de vida. A fé cristã, eu falei isso ontem, quem veio no Encontro Cosmizão ouviu. A fé cristã não é apenas uma experiência mística e individual com Deus. Ela inclui isso. A fé cristã é mais que isso. Ela é um sistema total de pensamento, de vida e pensamento. Então, ela diz respeito a todas as dimensões da vida, que é a gente fez um chartzinho aí a partir dos ensinos de Doiverd, eu não vou me ater muito nisso, mas é trazer o governo de Cristo para todas as esferas da vida, as esferas de soberania. Daí tem a esfera estética, que é a esfera da arte, a esfera da beleza. Certamente aqui tem artistas que compõem, que pintam. Para a esfera jurídica, que é a esfera da justiça. Tem gente aqui que trabalha para fazer justiça, é advogado. É a esfera do Estado, é um político, é um deputado, é um vereador, enfim. Produz conhecimento nessa área. A esfera econômica, que é a esfera das empresas, que tem que gerar riqueza e bem-estar. É isso que a empresa tem que fazer. Gerar riqueza, gerar bem-estar para as pessoas, servir a comunidade, você que é empresário. Tem a esfera histórica, a esfera lógica. A esfera lógica, Doiverd chamou que é a esfera da universidade. Pessoas aqui que produzem conhecimento científico. São pesquisadores. A gente precisa de gente que faça isso para a glória de Deus. Toda a produção de conhecimento científico está a serviço de uma ideologia, tá, gente? Toda. Não existe ciência neutra. Por isso que a gente precisa de cientistas cristãos, tá? Redimindo essa esfera. Esfera psicológica, esfera biológica, esfera pística. O que é esfera pística? Vem do grego pistos. Pística é a esfera da fé. São os que são chamados a nutrir a fé. O pastor, por exemplo, é um chamado legítimo, mas é um dos chamados. Não tem chamado só quem vai ser pastor e missionário. Todo cristão tem um chamado. E todo cristão tem uma vocação. Amém? E aí eu quero chamar a atenção para a nossa responsabilidade nisso. Eu falei sobre isso ontem também no Encontro Cosmovisão. É um texto de Gênesis 2. Eu gosto muito dos textos de Gênesis 1 e 2, porque falam da ordem criacional. Falam de como era para ser. E
E olha que interessante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Não sei se você capturou a profundidade disso. Adão, vem cá. Dá nome para aquele animal ali. E o nome que você der, eu chamarei. Teria sido mais fácil, tanto para ele quanto para nós, se ele dissesse: zebra, chama de zebra. Girafa, chama de girafa. Mas não é assim. Os céus são os céus do Senhor. E a terra ele a deu aos filhos dos homens. Você tem que ser gestor do seu chamado. Se você é um cientista, você tem que produzir conhecimento científico. Vai lá pesquisar, meu filho, publica teu artigo. Produz conhecimento, produz riqueza. Se você é artista, compõe essa música aí. Compõe logo essa música aí, para a gente cantar e se ver inspirado por Deus. Se você tiver um problema cardíaco grave, e você precisa de um transplante no coração, você tem duas opções. Aquele médico crente que levanta a mão na igreja, ele vai até fazer uma oração antes de começar a cirurgia. Mas ele não é tão bom assim. Um monte de gente já morreu na mão dele. E aquele médico ateu, mas que é o melhor. Nunca ninguém morreu na mão dele. Você vai querer fazer a cirurgia com quem? Sabe por que você vai querer com esse aqui? Porque esse aqui, mesmo sem saber, obedeceu a Deus, exercendo domínio sobre o seu chamado. E o outro, que é crente, foi negligente. O nome que você der, eu chamarei. E isso explica muita coisa. E não adianta fazer vigília de oração. Deus, revela o nome que o Senhor quer que eu dê para o animal. Porque a gente quer isso, porque daí é certeza que vai dar certo, né? Revela a minha estratégia de negócios. Que produto que eu tenho que expandir, para qual praça. Revela para mim, por favor. Ele pode até fazer isso, pela misericórdia dele. Deus é Deus. Se você tiver uma grande encruzilhada na sua empresa, por misericórdia, ele pode até dizer, faz isso, faz aquilo. Mas, geralmente, ele vai pedir, ou seja, ele vai deixar você tomar uma decisão. E você tem que ser bom na decisão que você vai tomar. E se você é um médico, você vai ter que estar sempre se atualizando, meu filho. Lamento, não foram só os 6 anos de faculdade. Você vai ter que estar sempre se atualizando. E seja qual for a sua profissão, o seu chamado. Porque o seu chamado é exercer domínio. Você é ser humano, é co-criador. É co-criador com Deus. Ah, se a igreja entendesse isso. Eu não gosto muito desse aqui, mas eu vou trazer como uma ilustração. Não é que eu não goste, é que o sentido da vida para mim não é esse. Mas, enfim, isso aí circula às vezes, aí eu acho que é interessante para a gente refletir, né? Da interseção entre o que você ama e que você é muito bom está a sua paixão, entre o que você ama e que o mundo precisa, a sua missão, entre o que o mundo precisa e você é pago para isso, a sua vocação, entre o que você é pago e você é muito bom, a sua profissão, e no centro de tudo, o sentido da vida. O sentido da vida não é isso aí não, é Cristo. Mas eu acho que é uma reflexão interessante. O que eu faço bem, o que eu faço melhor, que as pessoas precisam que seja feito. Que dor eu curo nas pessoas? Da onde que eu posso daí tirar um motor econômico, eu vou fazer com alegria e eu vou encontrar aquele centro ali que vai dar sentido para o meu chamado e para a minha vocação. Tá? Porque também não adianta você querer viver de alguma coisa que ninguém precisa, você vai morrer de fome. Vamos voltar para o planeta Terra aqui, né? Vida real.
Regime da queda, tá? Então, você vai ter que encontrar alguma coisa que as pessoas paguem por isso, senão você não vai morrer de fome. Então, o que que é? O que que é? E isso é algo que você precisa discernir em Deus e no autoconhecimento. E pode ser que alguém aqui esteja sendo chamado nessa manhã, isso não é fácil, a mudar completamente a sua vida profissional. Recomeçar do zero. Muito comum. Deus manda, muda tudo, zera. Vai aprender outra coisa. Não importa a idade, não importa a sua idade, tá? Pode ser que ele esteja dizendo para você, zera, acaba. Repensa toda a sua carreira e a sua profissão. Pode ser. Pode ser que alguém aqui tenha que aperfeiçoar, aprimorar, ou tenha que aprender a dar sentido, ou tenha que fazer com mais qualidade, ou tenha que abandonar algumas tarefas específicas, ou tem que simplesmente que encontrar contentamento em coisas que não gosta tanto de fazer, mas que fazem parte. Eu, particularmente, eu trabalho com algo que é a minha vocação, é o meu chamado, faço com alegria, amo o que eu faço, mas tem coisas que eu detesto. Eu detesto planilha Excel. Tenho ojeriza a planilhas Excel, mas elas insistem em fazer parte da minha vida. Todo dia eu tenho que olhar planilhas Excel e ver quanto entrou, quanto saiu, como é que é, papapá. Mas eu entendo as planilhas Excel como algo muito maior que eu estou fazendo. Então, tudo bem. Então, encontrar contentamento nisso. E, caminhando já para a conclusão, quero trazer esse desafio, quero pedir que Deus venha mesmo nos visitar, visite o seu coração, a sua mente. E que você faça a reflexão. Qual a minha contribuição singular? A bandeirinha fincada lá, de legendário. Algo que Deus deu só para eu fazer. E que vai dar sentido. Pode ser algo muito simples, gente. Não menospreze. Pode ser algo muito simples. Pode ser algo que é até menosprezado socialmente, mas ele vai estar vendo. Mas você precisa descobrir qual a minha contribuição singular. E aí eu quero fazer algumas perguntas que podem ajudar e ler um texto final aqui, que é um texto muito desafiador de Jesus. Eu vou fazendo algumas perguntas e você vai refletindo, depois a gente vai ter um breve tempo de oração. Vamos fazer uma aplicação prática da pregação. Eu já conheço a minha vocação, qual é? Quais são as evidências disso? O que significa exercer a minha vocação para a glória de Deus? E aí eu queria perguntar para você. Tem alguma atividade que você tem um prazer especial em fazer? Que você se alegra? Quando você vê, você está feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu acabei de fazer tal coisa? Vai pensando. O que você, quando você crescia, amadurecia, você se interessava mais? Outras coisas você deixava de lado para fazer aquilo, para cuidar daquilo. O que você, se você não precisasse de dinheiro, eu dissesse para você, eu pago o teu salário. Eu duplico o teu salário a partir de amanhã para você fazer, para você trabalhar, não é para você ficar deitado, dormindo em casa, não. O que você escolheria fazer? Se não tivesse a restrição da finança ou da oportunidade, o que você escolheria fazer? Que ia trazer benefício para alguém, tá? Vai pensando. O que você sempre achou fácil, que os outros acham difícil? Flui. Você fala, nossa, como você fez, para o outro é difícil, para você é fácil. Porque tem um dom, tem um talento que Deus deu por trás disso. O que te motiva e dá satisfação? O que você pode dar aos outros, você dá para os outros, mas ao mesmo tempo você sente que você está dando para si mesmo. Você está se sentindo bem com aquilo. Isso é um ponto importante. Não é só se arrastar, ai, vou ter que fazer aquilo para aquele pessoal chato. Não é. Em seus sonhos, o que você adoraria estar fazendo? Agora, outra coisa que pode ajudar. Pensa uma experiência anterior onde você teve uma grande satisfação. Aquilo te deu muita alegria, muita realização. Como que foi essa experiência?
como que era esse lugar, qual era a sua atividade, como que as pessoas se beneficiavam disso, o que era mais importante para você, qual foi de fato a sua contribuição para os outros. Isso também vai poder ajudar você a discernir isso. E um auto-feedback, né? Quais são os seus pontos fortes? Porque um pouco um pouco do exercício da vocação é aproveitar os seus pontos fortes, a sua principal contribuição, né? E os seus pontos fracos, que você pode aprender com outros ou delegar para outros. Com que você sempre pode contar comigo? Você tem prazer. As pessoas naturalmente procuram para aquilo. Flui. Você não precisa anunciar. As pessoas te procuram para aquilo. Sabem que pode contar com você para aquilo. Ou o que todo mundo sabe e reconhece em mim. Ou um elogio que alguém me fez por algum trabalho. Você nem sabia que você era bom nisso. Porque a gente tem uma dificuldade em se conhecer, em se perceber. Mas todo mundo diz, nossa, obrigado, nossa, você fez muito bem. São pistas, irmãos. Porque o discernimento e o conhecimento da própria vocação é um trabalho árduo em oração que a gente tem que fazer. Nós estamos no regime da queda. E além de todos os problemas que a queda traz, tem um outro. A gente não sabe quem é. Você tem que se conhecer. E você vai se conhecer experimentando. Então, são perguntas para você fazer para a sua análise. E para concluir, eu quero só ler o texto eu não trouxe aqui na apresentação, o texto de Lucas 19, que é a parábola das minas, ou a parábola dos talentos. E para mim a parábola das minas cabe para essa ministração, para esse ensino. O que é interessante nessa parábola é que os discípulos estavam indo para Jerusalém com Jesus, em Lucas 19, e o texto diz, e lhes parecia que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente. Então eles achavam que eles não iam mais ter que trabalhar. Basicamente era isso. Vamos chegar em Jerusalém e vai vir o reino. Jesus vai governar e nós vamos reinar. Era isso. Não tem que trabalhar mais. Tem muito crente que não quer trabalhar, só quer, né, esperar o reino chegar. E nesse contexto, Jesus traz a parábola dos talentos e diz, certo homem, nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele está falando dele. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, então nós somos os servos que recebemos minas. O que são essas minas ou talentos? É o seu dom, é o seu chamado, é a sua vocação, é o seu talento. E ele disse, sabe o quê? Negociai até que eu volte. Essa frase está valendo hoje. Ele não voltou ainda. Negociem, Igreja República, negociem as minas que eu dei para vocês até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conhecido, business mesmo, tá? Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Quem quer ouvir isso de Jesus? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem quer ouvir isso de Jesus quando ele voltar? Eu estou a fim de ouvir isso aí. Né? Só que ele multiplicou por 10. Veio o segundo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Terás autoridade sobre 5 cidades. Já não teve elogio. Porque, olha, Deus é meio rigoroso nesse negócio aí. É um patrão meio... Ele quer o resultado. Quer o resultado. Terás autoridade sobre 5 cidades. Parou aí. E aí veio o terceiro. Eis, Senhor, aqui a tua mina. Eu guardei embrulhada. Nem perder, o bicho não perdeu. Ele guardou com todo o zelo. Mas vai levar uma bronca. Uma bronca.
servo mau. Por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. Então disse aos que o assistiam: tira a mina dele e dai ao que tem as 10. Senhor, mas ele já tem 10. Parece injusto, né? Sabe por que não é injusto? Porque se você não está exercendo a sua mina, o seu dom e o seu talento, alguém está sofrendo por isso. Isso é injusto. Se você não está exercendo o seu chamado com excelência, alguém está sofrendo. Se eu não tivesse preparado aqui para trazer uma palavra para vocês de qualidade, buscado em Deus, vocês sofreriam. Não receberam o que precisavam receber, perderiam 2 horas da vida de vocês com uma pregação não consagrada. Isso é injusto. Então, quem está deixando de ser abençoado porque você não está fazendo o seu melhor e exercendo o seu dom e seu chamado? A todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado.